Eu não quero chamar sua atenção nos primeiros 3 segundos do vídeo fazendo alguma coisa mirabolante, ou um movimento, ou falando uma frase: "Não faça isso, aprenda isso imediatamente". Eu quero que você pare para me escutar, porque você tomou a decisão de que quer aprender sobre o assunto que eu falo, o assunto que eu posso contribuir com você. Eu quero que isso tudo, essa regra de marketing que faz com que todos nós sejamos reféns de um modelo, de uma regra, de um jeito de chamar atenção, de vender, de ser escravo do algoritmo, que isso mude. Isso pode ser bobo, isso pode ser sonhador, isso pode ser uma ambição, que não vai se concretizar, né, da minha parte. Mas é isso que eu quero. Eu quero conversar com pessoas que queiram ouvir. Eu quero conversar com pessoas inteligentes e interessantes, que não estejam aqui só rolando o feed e que estejam aqui sim aproveitando o melhor que essa plataforma pode entregar, o melhor que a gente pode fazer com ela, que é utilizar ela para aprender, para melhorar, para evoluir, para mudar a nossa vida de alguma forma. É isso que eu quero. E a partir de hoje, dia 15 de setembro, eu vou começar a diariamente entregar vídeos mais longos. Sim, vídeos mais longos. Vídeos que não são os que o algoritmo mais gosta, vídeos que permitem com que eu realmente consiga ter uma conversa com começo, meio e fim, que não seja uma chamada curta e boba que não consiga explicar nada, que chame atenção, mas que não consiga entregar nada de valor. Esse conversar raso, esse chamar atenção, essas regras, esses ditar do algoritmo vão ser totalmente ignorados nesse momento. E o que eu estou contando é que quem pare para ouvir essa conversa e pare para ouvir esses vídeos sejam pessoas que também estão de saco cheio disso, desse movimento de conteúdo raso, desse movimento de se preocupar mais com o algoritmo e com o que engaje com os 3 segundos e com um monte de coisas que são menos importantes do que o conteúdo em si, do que o que eu realmente posso oferecer e entregar. E obviamente que nesse primeiro vídeo eu estou falando mais de como será feito do que será feito, né? Esse conteúdo propriamente dito vai ser tudo que eu venho trazendo em pequenas porções aqui no Instagram e também a partir de agora no YouTube e demais plataformas que vocês podem estar vendo um trecho desse vídeo. Eu quero me conectar com pessoas que estejam procurando mudar a sua frequência, a sua vibração, a sua vida, que estejam buscando elevar a sua consciência para viver melhor, para colher frutos, para ver mudanças reais na sua vida. Algo que seja significativo, que tenha importância, que faça com que o dia, um dia após o outro, seja melhor, que façam com que vocês realmente possam aproveitar o que eu estou aqui querendo compartilhar e dividir com vocês. E eu não estou conseguindo trazer todo esse conhecimento que eu desejo, eu não estou conseguindo ter clareza em trazer o conteúdo e ajudar realmente um grande número de pessoas, né? Eu continuo fazendo isso com um trabalho muito de formiguinha, são pequenas, uma pequena quantidade de pessoas que têm acesso, justamente por esse monte de barreiras, né? De ter que se preocupar muito com o algoritmo, com a chamada do vídeo, com isso, com aquilo, com aquele outro, investir nisso, investir em tráfego, aprender. E aí tem sobrado pouco tempo para entregar o valor real de tudo que eu quero falar. Então, ainda que chegue a poucas pessoas, ainda que alcance poucas visualizações, eu peço e conto com você que vai assistir, que vai realmente aproveitar, que vai tornar útil, que você envie para quem pode se beneficiar, que você me ajude a levar isso adiante, que a gente possa trabalhar em equipe, que a gente possa se unir e se juntar em prol de algo que é bom, que é benéfico e que tem a intenção boa de ajudar, de mudar, de construir mudanças possíveis, duradouras na vida das pessoas. Como vem construindo na minha vida, foi isso que me moveu a começar, né? Descobrir todos esses conhecimentos, esses estudos, essas coisas que eu descobri nos últimos anos, passar muito, muito tempo mesmo parada, pensando, analisando e até fazendo testes para entender o real significado, a real compreensão, que é o que eu venho fazendo há alguns anos e eu continuo fazendo essa dedicação toda
Quando eu comecei a colher os frutos dela na minha vida, na minha existência, na pessoa que eu me tornei, que eu consegui me tornar ao longo desse tempo, como mãe, como profissional, como esposa, as mudanças gigantes que eu fiz na minha vida e que me deixam tão feliz todos os dias em relação ao meu casamento, em relação à criação dos meus filhos, em relação ao meu posicionamento no mundo, sobre como eu lido com os problemas e com as dificuldades que continuam existindo, que continuam aparecendo. A compreensão de como criamos a nossa realidade, de como podemos mudar a nossa vida, não nos torna perfeitos. Não é porque compreendemos que a partir do momento que entendemos como funciona aqui, somos perfeitos e fazemos tudo do jeito certo. Então, os desafios, as dificuldades, eles continuam acontecendo. Mas a compreensão me tirou totalmente do lugar passivo de vítima, do lugar passivo de não conseguir, de não saber como lidar, de sentir medo da vida, de sentir medo do próximo passo, para o papel de protagonista, né? De quem toma as decisões, de quem percebe os próprios erros, de quem consegue melhorar a cada passo, porque compreende a lógica por trás disso, porque finalmente entendeu que Deus não está punindo ninguém, que a lógica divina é perfeita, porque finalmente entendeu o que procurou desde a infância, né? Eu procurei desde a infância por respostas, desde a catequese lá, onde a gente estudava e eu dizia, não, mas Deus não pode ser um Deus malvado que escolhe quem vai ser feliz e quem não vai ser, que pune as pessoas pelos seus erros, mas que ao mesmo tempo não as ajuda quando elas precisam. Essa lógica toda nunca fez sentido. E não faz sentido porque não é verdade. A lógica divina é perfeita. Cada um de nós cria a própria realidade através dos seus pensamentos, que são criados através de sentimentos e emoções, não dos pensamentos que passam pela nossa cabeça. E como a gente aprofunda nisso para fazer um sentido real, para ter uma atuação prática na nossa vida? Não basta visualizar. Aliás, visualizar de forma vazia, sem emoção, sem intenção, sem compreensão, nunca vai trazer os resultados que a gente deseja. E é por isso que a lei da atração e quadro dos desejos e tal, não funciona para todo mundo, porque funciona para as pessoas que entenderam além do fazer o quadro, além do visualizar e do pensar positivo, entre tantas outros conhecimentos que eu posso compartilhar hoje, que eu tenho capacidade para vir aqui conversar e fazer essa troca, né, de entregar o que eu sei e de receber de vocês a atenção para ouvir o que eu tenho a dizer, né? A gente tem que juntar essas coisas com a nossa frequência, com a nossa vibração, com acessar uma outra realidade, uma outra frequência de realidade, ou se conectar ou atrair. As palavras podem ser diversas. As pessoas que falam sobre isso podem ser completamente diferentes, né? Seguir mais para uma área da física quântica, mais da neurociência, mais da espiritualidade. E o que eu fiz nesses últimos anos e que me deixa feliz e animada e querendo vir compartilhar foi tentar unir um pouco de cada uma dessas áreas e começar a enxergar finalmente que elas estão falando a mesma coisa, com palavras diferentes, com técnicas diferentes, com tentativas diferentes de esclarecer algo que é complexo e que é tão grandioso, mas que levam sim a uma mesma direção, ao mesmo caminho. Que quando você compreende, você vai sim aos poucos, né, elevar a sua consciência para ouvir falando de física quântica ou ouvir falando de espiritualidade e ver que lá no fundo a gente está falando a mesma coisa. E que não existe um único caminho certo ou uma única forma, mas existem alguns formatos, algumas formas, algumas regras e algumas leis que são universais e que a partir delas nós podemos abrir diversos caminhos que podemos seguir para realmente termos resultado. Para não só sabermos a lei da atração, ou só estudarmos e não termos mudanças reais, não termos consequências na nossa vida, não termos conquistas, não sairmos da onde estamos para irmos para um lugar melhor, porque essa é a intenção real. Ninguém que para ouvir, estudar e compreender mais sobre esse assunto está querendo ficar no mesmo lugar. Todo mundo que está dedicando o seu tempo a isso
foi porque percebeu que é esse o caminho, essa compreensão que pode levar elas para um outro patamar na vida. E a resolver coisas que hoje estão sendo um peso, uma dificuldade muitas vezes. Então a gente acaba buscando por espiritualidade, a gente acaba buscando por entender a lei da atração, ou querer saber sobre frequências e acessar novas realidades através da física quântica, quando a gente está com uma situação que a gente não quer mais continuar vivendo na nossa vida. E pode ser uma situação num relacionamento que a gente não sabe como consertar, não sabe como resolver, como pode ser uma questão financeira que a gente se colocou e não sabe como sair, como pode ser um filho que está crescendo, entrando numa fase, né, de pré-adolescência, de adolescência, e a gente não sabe como lidar com aquilo. Muitas vezes é por uma questão de uma doença que ou nos atinge ou atinge pessoas muito próximas e muito queridas, e a gente não sabe como lidar com aquilo, como passar, né, como ultrapassar essa dificuldade tão grande, e seguir vivendo. Então, todos esses momentos são os momentos em que a gente mais busca respostas. A gente busca opção, a gente busca verdade. E eu também fui assim por muito tempo. Eu também escolhi os momentos de crise e dificuldade para voltar a estudar essas coisas que sempre me interessaram. Mas isso foi até os últimos anos, os últimos 2 anos, talvez eu me perca um pouco no tempo, onde eu decidi que isso seria a minha prioridade. Independente do momento que eu estava vivendo, que eu não queria mais estudar sobre isso, falar sobre isso, me aprofundar mais, conhecer mais, apenas nos momentos que eu precisasse disso. Porque eu sabia que as respostas para tudo estavam em compreender mais sobre essas coisas. E se as respostas para tudo estavam nisso, eu queria me dedicar a isso de forma prioritária. Isso seria a minha prioridade. Foi isso que eu vim fazendo nos últimos tempos. Coloquei o entender, o me conectar comigo, elevar minha consciência como prioridade. E é só por isso que eu tô aqui gravando um vídeo e falando de assuntos que hoje eu posso falar, que eu domino, que eu consigo conversar, que eu me aprofundei e que antes eram desafios, eram várias informações soltas, eram técnicas aqui ou ali e com muito mais insegurança do que certeza. E quando a gente tem muito mais insegurança do que certeza sobre algo, a gente não se propõe a falar sobre isso, a gente não se propõe a ensinar sobre isso, a gente não se dispõe a validar, acreditar, confirmar isso para qualquer pessoa, né? A gente acaba ficando com a nossa insegurança predominando. E essa virada, para mim, foi muito importante, muito significativa. E hoje, tudo que eu mais quero é fazer o melhor uso possível de todo esse tempo dedicado à expansão da consciência, à compreensão de todos esses assuntos. E o melhor uso para isso é compartilhar, é levar para o mundo, é levar para as pessoas, é chegar em mais pessoas para que elas possam reconhecer o seu papel de protagonistas e não de vítimas da vida, para que elas possam encontrar, sim, um caminho para resolver o problema mais difícil que possa existir, para que elas possam entender que não importa o tamanho da dificuldade que elas estejam hoje, elas podem mudar completamente as suas vidas. Sim. Que sempre, sempre, sempre existe um caminho, sempre existe uma solução, sempre existe a escolha. A gente não está nesse mundo para sofrer, a gente não está nesse mundo para se contentar com o que dá, com o que sobra. A gente não está nesse mundo para ficar repetindo dia após dia sem viver no piloto automático, reagindo aos acontecimentos. Isso não é o propósito divino, essa não é a lei da vida. O mundo vem caminhando para uma robotização humana há muito tempo. A gente faz, a maioria das coisas que a gente faz numa vida adulta, a gente faz no piloto automático. A gente faz repetindo padrões que a gente nem sabe quando foi que formou, mas que em algum momento da nossa vida a gente formou como um padrão, um caminho neural automático. E aí, por aquele caminho neural automático que está ali com a gente vem repetindo ações, fracassos, coisas que nos deixam tristes, infelizes, muitas vezes, e fazendo isso no piloto automático. E vai fazer isso até morrer, se não tiver consciência de que pode mudar. E mais do que isso, porque muitas pessoas que já estão nesse caminho estudando já sabem que podem mudar, mas não conseguem.
E aí entra um outro ponto, que foi o que eu mais demorei, talvez, para conseguir resultados mesmo. Foi compreender que não basta saber, que não basta ter toda a teoria, que não basta nem mesmo colocar em prática muitas técnicas e muitas coisas que a gente coloca em prática. Não basta tudo isso para ter resultado, né? Os resultados, as respostas, as mudanças na nossa vida, elas exigem uma estratégia. Elas exigem, além da compreensão, uma entrega, né, uma motivação. Elas exigem que a gente faça um esforço de estar conectado com pessoas que possam nos manter na rota correta pelo tempo necessário para a mudança acontecer. Porque assistir aqui esse vídeo, assistir vídeos e ter esse incentivo, essa empolgação, começar a fazer, dar alguns passos, é fácil, muitos de vocês já fizeram. Talvez para algumas pessoas essa primeira barreira ainda seja difícil, mas para outras essa primeira barreira é fácil de romper. Mas e manter? E seguir quando as coisas ainda estão dando errado? E seguir quando ainda continua difícil? E conseguir manter na mente todas essas ideias, essas coisas que a gente conversa aqui, e vai conversando, mas que a gente ainda não está vendo os resultados por um tempo. Como é importante se conectar e formar uma comunidade, né, uma conexão, um campo energético com pessoas que estão alinhadas com a verdade das leis da vida. E é isso que eu quero propor para vocês. Eu quero me conectar, eu quero criar a nossa comunidade, eu quero compartilhar com todos vocês que conseguem compreender um pouco das palavras que eu estou falando aqui ao longo desse vídeo, tudo que eu puder compartilhar para que a gente possa, de forma unida e conectada, entrar e vibrar na frequência que a gente deve estar para viver bem, para construir a nossa vida de forma correta e aos olhos da criação divina. Porque isso é tão importante, isso é tão relevante, isso muda tudo, né? E não tem misticismo nessa conversa. Não tem nada aqui que seja algo que vocês precisam simplesmente acreditar cegamente. Tudo tem comprovação, tem uma lógica, é tão perfeito, é uma matemática, é física, é espiritualidade. Você pode encontrar as respostas em todas essas fontes. A gente está falando de um valor real, realmente. E por isso que eu quero convidar todos vocês que ouviram esse vídeo. É longo, que é longo, intencionalmente. É para quem quer realmente mudar. É para quem está aqui porque está fazendo uma escolha. Está escolhendo aprender, mudar, se conectar com alguém que está querendo entregar mais do que o algoritmo quer saber, do que né, o que vai viralizar, o que vai, enfim. Deem um pouco de. Eu peço que vocês, na verdade, me deem a confiança, né, de confiar em apenas voltar e assistir o próximo vídeo, o que vai sair amanhã. A fazer parte, né, desse canal, que eu vou convidar vocês a fazer parte, né, no WhatsApp, a fazer parte depois, num próximo momento, de um grupo mais, né, de quem realmente avançar comigo ao longo do tempo, fazer parte de um grupo que vai receber mais conteúdos diariamente, semanalmente, mensalmente, a se inscrever nesse canal, a compartilhar com as pessoas que podem também fazer parte dessa rede, dessa conexão de boas pessoas, de mentalidade consciente, de pessoas que querem viver na prosperidade, na felicidade, na abundância, que querem elevar a sua consciência, querem entender a vida, querem entender, e não só entender, mas colher os frutos de viver de uma forma diferente, né? De não sobreviver mais, de se diferenciar, principalmente nesse momento tão marcante, tão importante, de transformação, de mudança que o mundo está passando. Então, vem fazer uma revolução na sua vida. Uma revolução que é algo que muda completamente a nossa existência. Em tudo aquilo que a gente quer mudar, em tudo aquilo que a gente precisa, que a gente deseja mudança. O escolher dar esses passos é muito maior do que vocês imaginam. Tomar a decisão de aprender, de mudar, de querer fazer parte
de algo diferente, já traz muitas mudanças no seu campo vibracional. Você está informando para o universo, para Deus, para a frequência, para a vibração que você está dando os passos necessários, que você não está parado esperando as mudanças acontecerem. Você decidiu. Então, a gente vai se conectar com as respostas para as mudanças. Vem comigo. Até o final desse mês, a gente vai ter conteúdo gratuito todos os dias. A gente vai ter vídeos, a gente vai em todos os meios aqui divulgados, eu vou colocar na legenda. Em cada plataforma que eu colocar trecho desse vídeo ou esse vídeo completo, vai ter as informações. Vem comigo, vem me conhecer melhor, não por mim, e também não só por vocês, mas venham fazer parte desse movimento, dessa revolução. Para quem me conhece, para quem não me conhece. Me permitam fazer parte da vida de vocês por algum período de tempo. E vamos fazer isso juntos. E vamos fazer isso todos os dias um pouquinho. Vamos expandir a nossa consciência. E a gente começa agora em setembro, até o final de setembro, a gente vai construir um movimento, talvez de muitas pessoas, eu espero, e talvez de poucas pessoas. Tá tudo bem. E a partir de outubro até dezembro é um movimento específico que vai acontecer, de 3 meses de revolução, onde todos os pontos essenciais da vida de quem quiser participar vão mudar. Mas para chegar lá, a gente tem esses próximos 15 dias de conexão e verdade. Espero que você que ouviu até aqui faça parte da minha revolução para fazer também a sua revolução.